estabilidade, né? A fala dos líderes globais sobre paz mundial, e as pessoas não percebem o âmbito profético por trás disso. Essa é a grande questão. Eu vejo que a entrada de Trump faz com que as pessoas amem mais ainda a terra e se desconectem ainda mais do céu. Quer dizer, ainda há esperança, ainda há tempo, ainda vai acontecer. Está prestes a acontecer e mudará tudo. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje trago uma mensagem poderosa que Deus colocou em meu coração. Está prestes a acontecer e mudará tudo. Quero começar com a palavra de Deus, que nos ensina em Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? Até no deserto farei um caminho, e nos rios no ermo. Antes de entrarmos na mensagem, gostaria de pedir um favor especial a você, querido espectador. Se o conteúdo que compartilhamos aqui tem abençoado sua vida e você deseja continuar recebendo mensagens edificantes como esta, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e deixe seu like. Além disso, nos comentários fixados, você encontrará o link para o nosso grupo de oração. Estou ansioso para ler o seu comentário e saber como essa palavra tocou o seu coração. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo palavras de fé e transformação para todos. Agora, quero destacar algo importante sobre o tema que abordaremos hoje, também compartilhado pelo nosso querido pastor Carlos Cardoso. Vivemos dias em que as profecias estão se cumprindo de maneira rápida e evidente. Os sinais que precedem a vinda de Cristo são incontestáveis, e tudo está caminhando para o cenário que permitirá a manifestação do Anticristo. Nesse contexto, é urgente que a Igreja desperte e compreenda que estamos vivendo os últimos momentos antes do arrebatamento. Não é hora de adiar decisões espirituais. Este é um momento muito sério. O Espírito Santo está nos chamando a nos preparar como a noiva de Cristo, santa e irrepreensível. Enquanto o mundo se afunda em confusão, medo e engano, a Igreja deve permanecer firme na palavra e atenta às orientações de Deus. É necessário vigiar, orar e buscar discernimento espiritual para não sermos surpreendidos como aqueles que vivem nas trevas. Por fim, lembremos que tudo isso aponta para a glória de Deus e o cumprimento de seu plano eterno. Este é um tempo de graça, em que o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrependermos e fortalecermos nossa fé. Meus irmãos, compartilhem esta mensagem, pois ela pode abrir os olhos de muitos que continuam despreparados. Vamos juntos viver como quem aguarda o rei que vem. Vamos ao vídeo! A entrada de Trump no cenário global aí apaziguou os ânimos do mundo, né? Então, você sabe que eu prego sobre esse assunto há mais de 20 anos de estudo, e o comportamento, primeiro da equipe de transição, né? A Kamala Harris, Biden, todos aceitaram uma pacificação tremenda, passar o bastão, e os líderes globais, inimigos dele, estão elogiando ele e chegando perto, falando que ele é o cara da paz mundial. Nós vamos falar sobre isso. E isso também conecta totalmente a Israel. Ele é totalmente Israel, né? E ninguém se apresentou como oposição do Trump? Até agora nada. Ninguém se ousou se manifestar contra. Até que existia, a gente vai mostrar uma capa de uma revista, existe meios de a gente prever algumas coisas da agenda, né? Eu sempre digo, as cartas Illuminati de 1995, que já previu queda de torres gêmeas, pandemia, uso de máscara, vacina, tudo estava dentro da carta Illuminati, né? Ordem depois do caos. Aí nós temos os Simpsons, que também previam, né? Tem aquele desenho dos Simpsons que a cabecinha vai lá, ele vai lá dentro da cabeça de Trump e tá lá, Trump 2024, dentro do cabelo de Donald Trump. E nós temos uma das fontes hoje de economia, que é a revista Economist, que pertence aos Rothschild, né? Então, os Rothschild é os donos do Banco Mundial, Banco Central. Então, a revista Economy ela é carregada de mensagem preditiva. Então, existem capas
que ela vem cheia de codificação mesmo para a pessoa decifrar o rumo. E eles lançaram uma capa, até se quiser colocar já aqui. Pode colocar. Aquela capa. Você vê que do lado esquerdo tá Zelensky, tá Kamala Harris em cima e míssil. Do lado direito tá Vladimir Putin, Donald Trump. Exatamente, veja lá em cima lá, vocês vão ver Donald Trump com ponto de interrogação em cima, debaixo da pomba lá, né? Olha lá. E o ponto de interrogação na cabeça de Trump tá exatamente onde ele levou o tiro. Bem na orelha onde ele levou o tiro, olha lá. Verdade. E essa capa é antes do tiro. E em cima da cabeça dele, olha lá, nós temos uma pomba com um ramo na boca, que é a paz mundial. Então, assim, existia duas... E olha só, a urna no meio, o tempo esgotando. Aí tem toda a questão do sul global aqui no final, mas vamos falar só da parte de cima. Então, veja que existe aí essa urna que falava da decisão das eleições para o rumo mundial. Se pendesse para a esquerda, haveria guerra. Como pendeu para a direita, o mundo se comportou a favor de uma paz agora. Uma falsa paz. Mas, na sua percepção, o mundo atualmente está em guerra? Nós estamos com vários conflitos, né? Você vê que apaziguou essa semana. Nós estávamos com a Coreia do Norte lançando um míssil contra a Coreia do Sul. A China fazendo exercício com fogo real próximo de Taiwan e está lá ainda. Nós temos a Rússia e a Ucrânia. E tem a questão de Israel e o Irã, né, que não parou. E aí eu acredito que é Trump que vai dar o basta. Até o Maduro estava ameaçando o Brasil também por causa de algumas atitudes do Lula, né? Do Lula. E agora a gente vê outra coisa que me chamou a atenção foi o Maduro. Ele fez um discurso, tá até lá no meu Instagram, com uma folhinha na mão, parabenizando o Trump, dizendo que ele vai trazer a paz mundial. Então, assim, aí vamos para a Bíblia, né? 1 Tessalonicenses 5,3. O que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,3? Quando vocês ouvirem de paz e segurança, sabei que virá repentina destruição. Então, assim, é uma semana que a ordem mundial, ela muda completamente. Então, vai apaziguar, vai trazer certos equilíbrios aí, mas muita gente acha tudo isso maravilhoso. Ninguém enxerga nada. O que a gente vê que traz uma certa segurança, estabilidade, né? A fala dos líderes globais sobre paz mundial, e as pessoas não percebem o âmbito profético por trás disso. Essa é a grande questão. Eu vejo que a entrada de Trump faz com que as pessoas amem mais ainda a terra e se desconectem ainda mais do céu. Quer dizer, ainda há esperança, ainda há tempo, ainda vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então as pessoas ficam conectadas à Terra e não conseguem se conectar ao eterno, ao real. É porque as pessoas estão vivendo e vendo o mundo em um caos. Então, quando há uma promessa de paz, uma perspectiva de paz, o povo se alegra, porém se acomoda, acreditando em uma vida de mil maravilhas aqui na Terra, né? Essa é a visão. O ser humano... Por que Super-Homem ganhou tela e sempre recorde de público? Porque... Qual era a visão? O caos está no mundo, o Super-Homem chegou, colocou os bandidos, prendeu todo mundo, libertou os cativos e a ordem voltou. Aí já é uma sensação do povo. Nós temos um herói. Trump se torna um herói agora de muita gente que está silenciado por causa da agenda woke. Como é que é? Woke. A gente vai tocar nela. Por quê? Porque a agenda woke é a agenda que quer quebrar essa cultura... Toda a cultura de ordem social, que é o princípio judaico-cristão, que a agenda woke quer favorecer os silenciados. Por exemplo, o negro, o pobre, o homossexual. Ela quer favorecer e achar que a política tem que aderir a esse sistema. Que o Brasil chama de minorias, né? Que tem que dar voz à minoria. É por isso que o funk se tornou... cultural. Por exemplo, pessoas que não fazem, que, por exemplo, faz parte dessa classe e não se adequa a ela, é totalmente eliminado do sistema. A prova disso foi Jojo Todinho. Vocês viram que ela teve o posicionamento agora por ser de direita. Quem que foi pra cima dela? O sistema foi todo pra cima dela. É a agenda woke. Perdeu muitos patrocinadores por causa do seu posicionamento. Porque é negra, veio da comunidade... E tem que ser
da agenda woke, tem que aderir ao sistema. A gente é minoria, você está indo para o lado da maioria, você está entendendo? Então, Trump ele veio para quebrar todo um sistema, só que daí o que o povo não enxerga? Não, agora Trump é o herói, porque essas minorias tá tendo muita voz. É uma minoria que, na verdade... É muito dinheiro. A minoria tá tomando conta da maioria, né? E mudando o comportamento social. Essa é a ideia. Daí surge um cara com uma mentalidade que todo mundo sabe que ele faz, ele não fala. Então, assim, e isso traz aquele, nossa, agora salvou o mundo. Só que essa sensação que tá tendo de segurança, né? Vai levantar o patriotismo americano novamente, o nacionalismo, a questão da cultura judaico-cristã. Você vê que estados americanos, né, vão aderir ao sistema de ser contra aborto, liberação de drogas, já começou todo um movimento. Só que o mundo, e o que as pessoas não entendem, Fábio, é a divisão. O que isso gera? Mais divisão ainda. Então, polarizou um tempo a esquerda, a agenda woke, né? O sistema dando voz a tudo que é baderno. O comunismo tomando conta, né? A proposta de igualdade. E aí vem agora um cara totalmente contra essa agenda. O que faz isso? Uma divisão enorme. Isso que gera E qual é o processo? Qual é a melhor forma de você dominar qualquer sistema? É dividir ele. É bíblico, é um princípio milenar. O que Jesus disse? Todo reino dividido não subsiste. Todo reino dividido não subsiste. Então o mundo, ele virou direita e esquerda. O Brasil está direita e esquerda. Não existe mais uma outra figura para entrar no meio ali, né? Não tem equilíbrio. O cara de esquerda odeia o de direita e o de direita odeia o de esquerda. Mas é real esse conflito ou faz parte de um sistema para dominar? Na verdade, direita e esquerda, no fundo, não existe. Não. O que surgiu a direita e a esquerda? Vamos trazer na Inglaterra. Os reis da Inglaterra tinham um conselheiro do lado esquerdo e um do lado direito. O conselheiro do lado esquerdo era pervertido. Gostava do fervo. E o do lado direito era equilibrado. Ora o rei ouvia a esquerda, ora ouvia a direita. Então, como é que a gente tem que olhar para a esquerda, direita, vermelho e azul, né? Assim como a esquerda, né? Apesar que lá na América os republicanos usam a cor vermelha. Olha que inverte. E os democratas são azul. Agora, a gente tem que entender o seguinte. A ideia são braços de um comando. Que nem agora, por exemplo, o comando colocou Trump pela capa da revista ali, foi o sistema que devolveu ele para a Casa Branca. Então, existem poderosos no mundo que têm o interesse que Trump estivesse como presidente. Sim, e a ponto do posicionamento dos líderes globais. Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Xi Jinping, Lula, o próprio Zelensky, que antes das eleições, se Trump viesse meter na guerra, que nós vamos continuar e não sei o quê, ele já aderiu. Parece que todos os líderes globais, é só você puxar aí na internet a fala, você vai ouvir todos eles falando sobre paz e segurança depois da era Trump entrando agora. Então você vê, parece um script que todos receberam. O Vladimir Putin mesmo, Fábio, na quarta-feira, qual foi a resposta do Kremlin, né? Nós temos um relacionamento hostil com os Estados Unidos. Ontem, Vladimir Putin fez um baita de um discurso, né? Falando que o problema da América é a América com a Rússia. A Rússia não tem problema nenhum com a América. Ele não vê problema nenhum de pegar o telefone e ligar para Donald Trump. Então você vê, mudou totalmente o discurso. Outro camarada é um ditador, odeia o Donald Trump. Você vê a fala do Lula. O Lula chamou ele de fascista. Um dia antes da decisão das eleições. E daí teve que elogiá-lo, Alckmin e Itamaraty no Brasil. Maduro estava com uma folha na mão lendo. Então, assim, esse posicionamento dos líderes globais é porque alguém mandou. Ninguém falou nada. Então há interesses maiores. O único país do mundo que não até a autoridade maior da Palestina
pediu, né, para que ele trouxesse paz e segurança e estabelecesse a ordem no Oriente Médio. Então você vê, o único país é o Irã, que está sendo exterminado agora, né? Por então, Israel, né? E aí veja que essa fala, eu digo assim, como a gente estuda muito isso, é anormal. Por exemplo, Brasil. Quando ganhou, o Lula ganhou, o presidente não reconheceu. Lá não, a Kamala Harris no outro dia ligou para ele. Né? E tudo tá normal, não tem... Sem guerra, sem conflito, sem nada. Desconfiança. Existe o povo tá protestando, esses da agenda, né? Então, não, mas aí já é o povo mesmo. Mas os políticos tá tudo em paz. Tá tudo em paz. Então veja, e o posicionamento mundial, essa questão dos líderes globais não... Mas, pastor, os políticos ficaram em paz com a vitória do Trump por respeitar, de fato, a vitória dele ou por temor de retaliações do próprio... Porque, querendo ou não, os Estados Unidos ainda é uma grande potência de armamento bélico, né? Mas aí entra a questão, Fábio. Isso é a minha visão, né? A minha visão é uma agenda. É que nem a capa da revista The Economist, para mim, é um código. Então, já estava programada essa paz. Então, pode ver, na minha visão, todos obedeceram a uma ordem. Cumprimente ele e fale sobre paz e segurança. Porque é o que mais você ouve falar agora é paz e segurança. Então, o Trump está sendo o fantoche de pessoas mais poderosas que ele. Presidente americano, eles falam que existe uma escala de 33 hierarquia de comando mundial. O presidente americano ele tem acesso até a 17ª. Isso eu ouvi um camarada de geopolítica falando. Então, ele tem um limite ali que ele não tem acesso. Então, ele está ali para ficar até naquela esfera da 17ª degrau de poder. Dali para cima, ele não pode ultrapassar o limite. Então, se passa uma imagem do homem mais poderoso do mundo, os filmes passam, né, toda a segurança em torno do presidente americano, você vê assim, o cara é intocável, ele é um super-homem mesmo. Mas o presidente nos Estados Unidos hoje ainda... é o cara mais poderoso do mundo ou a China, o presidente da China hoje? Então, porque temos a Coreia também, que se tornou poderosa. Coreia do Sul. Agora, hoje, a transição de poder está entre a América cair e aí vem a questão do BRICS, né, tomar a ordem mundial. Então, a entrada do Trump, por mais que está havendo essa pacificação, ela quebra um monte de princípio. Então, vamos lá. Primeiro princípio econômico. O dólar se fortaleceu no outro dia. No Brasil, o dólar foi acima de R$6. Sim. Então, assim, isso preocupa qualquer economia emergente. As criptomoedas também... 7%. Então, veja bem, automaticamente, com o fortalecimento do dólar, as nações podem quebrar. Só que agora, não existia o que existe agora. Que foi até 11 de janeiro desse ano. O que não existia? A Arábia Saudita tinha o acordo do petrodólar, né? O sistema de petróleo e dólar que comandava o mundo. A moeda mais poderosa do mundo é o dólar. Tudo voltado ao petróleo e dólar. Então, os Estados Unidos tinham uma aliança com a Arábia Saudita, maior reserva de petróleo, e os países tinham reserva de dólar para negociar, e aí tinha toda uma liberação de comércio e tal. E dia 11 de julho desse ano, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita não renovou o acordo petrodólar. Durou 50 anos. Foi desde a Guerra Fria, acabou o petrodólar. Não existe mais esse acordo. Então, não houve renovação, então? Não houve. E agora, criou-se as CBDCs. Então, só no BRICS agora, estava cotado 53 países criar, agora na cúpula do BRICS em outubro, foi agora no final de outubro, criar as suas moedas digitais para negociar com a Rússia, com a China, na sua própria moeda, sem depender do dólar. Então, a entrada de Trump vai fazer com que os países se afastem do dólar, pela valorização da América. Vão se afastar do dólar e vão criar suas próprias moedas. A América vai se fortalecer internamente, o dólar vai subir. Para eles não quebrar, eles criam as suas moedas digitais e vão negociar com países sem depender do dólar. E sem ser fiscalizado, né? Sem receber embargo.
Essa é a grande... Então por isso que agora bitcoins, essas outras criptomoedas vão valorizar mundialmente, né? Então agora vira um sistema, que o sistema do dinheiro próprio e negociar na própria moeda, que na realidade, o Drex é um Bitcoin, entre aspas. Né? O Pix seria o Bitcoins, né? O Drex, né? O Drex. E o Pix, não? O Pix é um sistema de movimentação. Agora, o Drex, que está sendo implantado no Brasil, é um sistema de controle de dinheiro. O governo sabe tudo que está sendo feito com o dinheiro. Ele rastreia tudo que a pessoa faz. O Pix já é o início. Só que o Drex colocou um monte de codificação como o Bitcoin. Então, veja, a Arábia Saudita tem moeda digital. O Brasil, né? O Drex. Aí vem toda uma questão dos países que estão ligados ao BRICS, a Índia, a África do Sul, a Rússia. Todos estão negociando a sua própria moeda com a China sem depender do dólar. E como não existia o BRICS, não existia o banco do BRICS, não existia essa abertura, o mundo era escravo da América. Só que Trump está assumindo uma América agora, em que o mundo tem uma outra opção. Se eu receber embargo, eu vou para o outro lado. Aí vem outra questão, Fábio. As nações se tornaram independentes da América. Estão caminhando para a independência, né? Não estão ainda totalmente, ainda né? não. Elas estão... Então, tá mudando a ordem. Então seria a proposta do Trump unir novamente essa nação? Ou... Não. Aí vem outra questão, né? Que é o quê? Os Estados Unidos, o Trump, quando ele saiu da Casa Branca... Ele deixou uma reserva de 280 bilhões de dólares. Estava positivo. Ele está recebendo a Casa Branca com 35 trilhões de dólares negativo. E para onde foi essa grana toda? Ficou em míssil, a maioria, e bomba. Gasto da América com a guerra na Ucrânia e toda essa mas principalmente com a Ucrânia. Veja que Biden já declarou que antes de ele passar para o Trump, ele vai liberar mais 6 bilhões de dólares para a Ucrânia. Então foi um reduto de dinheiro assombroso. É por isso que Trump quer acabar com a guerra, porque é um despejo de dinheiro sem necessidade. E vai acabar. Eu acredito que ele, assumindo o poder, ele vai entrar, vai desfazer aí, vai mandar a América voltar para trás e não vai investir nisso. Acredita que ele jogado fora. Acredita que ele vai conseguir gerar uma paz entre Rússia e Ucrânia, entre o Oriente Médio também? Eu acredito. E aí entra... Mas aí muda o cenário do Trump, biblicamente falando, né? Porque de herói ele passa... Biblicamente, de herói ele passa a ser vilão. Porque será o cara que vai promover a paz mundial. Não, o que acontece? Essa visão... Aí entra outra questão, né? Que quando a gente fala, quem é que colocou Trump lá? Agora coloca aí a moeda para nós, só para o povo ver essa... Eu tô com a moeda aqui. Quem manda, na realidade, na ordem mundial é o movimento sionista, né? O judeu sionista. Essa moeda, Fábio, que eu tô aqui com ela, essa aqui é a original. Eu ganhei direto de Israel, foi uma irmã dos Estados Unidos, ela foi lá e ela comprou. Você vê aqui, essa aqui é a capa, a frente da moeda, né? Que você tem o rei Ciro. Para Israel, Donald Trump é o rei Ciro do século XXI. O que Ciro fez? Capítulo 45 de Isaías. Olha só, quando o Trump ganhou, ele se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos. 45. E é por isso que Israel colocou ele como 45º presidente. Outra questão. Donald Trump foi o único presidente, tem aquela imagem de Trump com a mão no muro das Américas. Ele foi o único presidente dos Estados Unidos que colocou a mão no muro das lamentações. O único? Nenhum antes e nem o Biden depois dele foi lá e colocou a mão no muro das lamentações. Mas por opção de não querer ou pelos judeus não permitir? Por causa da política, pelo posicionamento político. Então ele se posicionou totalmente a favor de Israel. De Jerusalém, né? Aí... Dezembro de 2017, Donald Trump, ele declarou, isso no primeiro mandato, Jerusalém a capital indivisível de Israel. Até 2017, Jerusalém existia como uma capital do mundo. Tipo um patrimônio histórico mundial que todos os povos tinham acesso. Só que Trump disse não, Jerusalém é a capital de Israel.
O que Donald Trump fez? Ele transfere a embaixada dos Estados Unidos para dentro de Jerusalém, para blindar Israel contra as guerras. Então, veja bem, a embaixada está lá dentro de Jerusalém. A gente já falou em outro podcast. Se um míssil cai dentro de Jerusalém, na embaixada... Compra briga com os Estados Unidos. Está atingindo os Estados Unidos. Porque na embaixada, aquele território ali é americano. E está dentro de Jerusalém. E isso por conta da atitude do Trump. Aí, dia 14 de maio de 2018, 70 anos do Estado de Israel, foi o ano que foi inaugurado o templo. Foi inaugurada a embaixada. Foi exatamente quando Israel completou 70 anos. E aí, veja o que acontece. Nesse dia que essa moeda foi inaugurada, coloca a parte do fundo agora da moeda. Você vai ver a pomba que está lá na capa. Que representa a paz. A paz. E olha só, a moeda ela tem uma ligação ao terceiro templo, à construção do terceiro templo. Então Trump ele foi colocado para estabelecer uma falsa paz mundial e preparar o caminho do anticristo. Porque o templo que está aí na moeda, e olha lá a pomba em cima, sim, é a mesma pomba da revista. Você pode colocar a imagem da revista? Pode ver, é a mesma pomba que está em cima da cabeça dele. Então, isso prova que existe um comando. Olha lá, essa imagem é boa. Tá lá a orelha que levou o tiro. Aqui embaixo você tem o Putin. E em cima da cabeça dele a pomba. A mesma pomba que está na moeda. O que isso significa? Que ele foi colocado para estabelecer uma falsa paz mundial e para tratar todo o assunto em torno de Israel e seus adversários. Daí que entra Jared Kushner e Elon Musk. Aí entra toda essa questão da aliança com a Arábia Saudita, que vai se fortalecer entre Israel e a Arábia Saudita. O Irã vai ser enfraquecido. E aí vem todo um cenário para que... Pode colocar a imagem de fundo da moeda. O terceiro templo seja erguido. E esse terceiro templo já tem uma percepção ou uma ideia, uma previsão de quem vai dar início à construção desse terceiro templo, pastor? Então, o templo, só para você ter ideia, olha aí a imagem do terceiro templo. A pomba e a imagem do aí sim, agora você arrasou aí. Então, veja para vocês entenderem essa questão. Toda a estrutura de pedra do templo já está pronta. Todos os utensílios, né? Todo mundo pode dar um Google aí, o Instituto do Santo Templo de Jerusalém. Você vai ver o candelabro, você vai ver o altar, você vai ver veste sacerdotal, você vai ver todos os utensílios do templo pronto. Você vai ver a escola sacerdotal. A gente tem, que surgiu em 2023, né? A novilha vermelha, que essa é um ponto-chave, porque a novilha vermelha, existe 6 novilhas vermelhas em Israel. A novilha vermelha, ela tá lá em Números 19. Você já estudou sobre isso ou não? Não cheguei a estudar, não. Então, veja bem. A novilha vermelha ela não pode ter um fiozinho branco. Ela tem que ser toda ruiva. Toda. Para que existe? Está lá em Números 19. O sacrifício da novilha vermelha. Ela era oferecida em sacrifício. A cinza dela era misturada com água. E essa água misturada com a cinza da novilha vermelha, ela é utilizada para purificar. Então, tudo que gera vida, que não corresponde com vida, gera imundícia. Eu vou dar um exemplo. Mulher menstruada é um período de imundícia para judeu. É cultura bíblica. Sim. Né? Todo mundo prega sobre a mulher com fluxo de sangue, estava isolada e tal. Então, como é que ela se tornava pura? Com a cinza da novilha vermelha e com a água. Aí, vamos lá. Sêmen na terra. Masturbação. A pessoa se tornava impura, porque aquilo que o sêmen é vida. Não utilizou o percurso de vida que seria a mulher. Jogou na terra, era pecado. A pessoa se tornava imundo. Você participar de um velório, se tornava... Pode ver, tudo que está relacionado à vida que gera morte. Então, a pessoa se tornava purificada pela cinza da novilha vermelha. Só que se você vê o contexto, esta cinza misturada com água, a primeira utilização dela era para purificar o local do tabernáculo do templo. Era utilizada para purificar? O local onde o tabernáculo seria levantado. Foi utilizado para purificar o local do templo de Salomão.
Só que, Fábio, de Números 19 até agora, só foi sacrificado 9 novilhas vermelhas em Israel. E não se achava a novilha vermelha. Não se achava em lugar nenhum do mundo. Então vocês podem pesquisar, eu acredito que vai ter corte sobre esse assunto, que vai mostrar. Tá lá em Israel, você vai ver o local e você vai ver 6 novilhas. Essas 6 novilhas vermelhas tem um significado profético também? Agora, o que não existia no mundo. Israel, os judeus procuravam essas novilhas por todo o mundo. Elas acharam nos Estados Unidos. Então estão sendo criadas e cuidadas agora? Dentro de Israel. Agora, o que é mais chocante, ela precisa ser sacrificada ano que vem. Então a construção do templo está logo ali. Então aí entra. Foi feito até esses dias foi feita uma réplica. É uma apresentação de como será o sacrifício da novilha em Israel. Por quê? Porque esse local do templo, da construção do templo, precisa da cinza da novilha vermelha para ser construído. E a novilha está lá para todo mundo ver. Então o relógio apocalíptico já está dando meia-noite. Então, é o que eu tento informar dentro dessa questão profética, que muita gente não enxerga. Que Trump, veja, não é coincidência ter ônibus colocar uma pomba em cima da cabeça dele e o ponto de interrogação na orelha que ele levou um tiro. Existe uma agenda programada. Aí não é à toa que em 2018 Israel lançou essa moeda. Tá aqui, ó. O rei Ciro, o templo e a pomba. Quer dizer, a pomba em cima do templo e a pomba em cima da cabeça dele fala que ele é o cara que vai trazer a paz para que o templo seja erguido. Mas, pastor, isso seria de forma consciente do Trump ou de forma inconsciente? Ele está envolvido com esses senhores? Sim. Ou não está envolvido? O que eu digo hoje, que quem colocou ele lá foi os judeus sionistas. Foi quem manda no mundo mesmo. A economia americana depende deles. 70% da economia americana é judaica. Mas então, é tipo assim, você tem que obedecer o que está a ordem das coisas. E existe uma ordem a ser cumprida. E aí entra naquilo, Fábio. Vamos lá, biblicamente. Eu gosto muito de usar isso. Deus chamou Nabucodonosor do quê? De meu servo. Meu servo. E o que Nabucodonosor fez? Ele destruiu o templo. E levou o povo cativo. Destruiu o templo, destruiu os muros de Jerusalém. Aí nós temos o rei Ciro. Vamos lá, Isaías 45. Deus fala daquele que iria destruir, mas que o cativeiro seria de 70 anos, mas ele fala quem iria libertar. E Isaías 45, o rei Ciro, que assumiu a Babilônia, Deus cita ele em Isaías 45, quase 100 anos antes dele nascer. E diz, eu te chamo pelo nome e sobrenome. E aí, quando você pega Donald Trump, ele nasceu com um propósito de Deus nessa terra. E ele está cumprindo o propósito. É um propósito de Deus. O cumprimento da profecia. Por exemplo, o nome Donald Trump, Donald, é Daniel. O Senhor é meu juiz. Ele é um peso de juízo na terra. Trump, trombeta. Caramba! Você está entendendo? O nome dele é Daniel. O Senhor é o meu juiz. A trombeta do juízo de Deus. É isso daí. Ele é a trombeta do Forte, juízo de Deus. chega a arrepiar isso aí, hein? Então, assim, e isso mostra Isaías 46:10, como era bom se o povo entendesse, né? Isaías 46:10, Deus disse o quê? Eu anuncio o fim desde o princípio. Está escrito. Tá lá. Então, o que significa eu anuncio o fim desde o princípio? Antes de Deus começar qualquer coisa, primeiro ele terminou. Então, antes de Deus começar a história da humanidade, primeiro ele terminou a história. A prova disso... Então, a história não foi do início para o fim, foi do fim para o início. Isso. A prova disso é Apocalipse 13:8. Quando João tem a revelação. E qual é a revelação que João tem? O Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Jesus não morreu no ano 33. Jesus morreu antes de Adão e Eva nascer. O Cordeiro já estava morto. Tremendo. Você está entendendo? Sim. Mas na sua visão... Isso aí, entra no quê? Quando você olha, daí vamos lá para Trump, para Putin, para Lula...
todos obedecem o curso da palavra. Tudo está no controle de Deus. Até os senhores do mundo que se acham senhores são servos de Deus. São servos de Deus. Eu gosto da frase de Lutero, né? O diabo é o diabo de Deus. O diabo é um cãozinho na coleira de Deus, né? Ele tem limite. Existe um limite, né? Apesar que eles acham que mandam, que podem, eles só estão obedecendo o que está na profecia. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero convidar você a conferir os comentários fixados, onde está o link para o nosso grupo de oração. Esse espaço especial foi criado para que você possa participar das nossas campanhas de fé e compartilhar os testemunhos que Deus tem realizado em sua vida. É uma oportunidade para que você e sua família se aproximem ainda mais de Deus, unidos em oração e edificação espiritual. A palavra de Deus nos diz em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas mutualmente e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Estar em um grupo de oração fortalece a nossa fé e nos coloca ao lado de pessoas que creem no poder do Senhor. Testemunhos edificantes nos encorajam a continuar firmes, enquanto a oração em unidade abre portas no mundo espiritual e traz respostas do céu. Permaneça firme na sua jornada de fé, confiante no propósito que Deus tem para a sua vida. Continue buscando ao Senhor de todo o coração, perseverando em oração e vivendo conforme a sua vontade. Que você e sua família sejam fortalecidos e sustentados na presença do Pai, vivendo milagres e vitórias. Até o próximo vídeo. Que a paz do Senhor inunde sua vida, protegendo e guiando você e sua casa. Deus abençoe abundantemente.